E aí, pessoal? Tô aqui de volta para mais um plantão astrológico BBB 26. Eu sei que vocês gostam de uma fofoquinha como eu, e esses vídeos vocês estão gostando bastante. Então, espero que aqui vire cada vez mais um espaço de troca para a gente fofocar também sobre entretenimento e potencializar, né, esse programa que nos diverte e nos entretém tanto. Bom, hoje eu quero fazer uma mini análise astrológica de três jogadores, três veteranos que estão dando o que falar, que é Ana Paula, Babu e o Cowboy. Eu quero fazer uma comparação entre eles. Eu não sei se vocês estão percebendo, do meu ponto de vista, tá muito difícil, né, acompanhar pela edição, então acho que a gente está com muitos pontos de vistas diferentes, né, porque a gente não tem um fio condutor dessa história sendo contado pelo pela emissora que faz esse programa, né? Então fica muito a Deus dará, né? Então, assim, eu tô percebendo, assim, esse jogo é muito vivo, isso é um fato, isso já tá marcado ali no mapa de estreia do programa. Eu fiz uma análise astrológica do mapa de estreia do programa, quem tiver interesse para saber mais, clica aqui. Então, o céu de estreia do programa, ele já fala, assim, desse jogo vivo que vai mudando à medida que esse jogo vai acontecendo. E aí, eu tô percebendo uma nova mudança de marés aí dentro da casa. Eu tô percebendo que o eixo, que tá despontando mais um eixo, sabe? A gente via muito a turma do cowboy, que ele é da Trindade, né? O cowboy ali como o Jesus dessa Trindade, como o Deus dessa Trindade, né? Então ele coordenando aí esse grupo que fica ali como súditos dos veteranos. A gente via o grupo da Ana Paula, que era muito pequeno. E aí foi se agrupando mais pessoas em torno desse grupo da Ana Paula à medida que ela foi vencendo paredões, vencendo embates em paredões. E agora eu vejo que dentro desse núcleo da Ana Paula, que ficou muito grande, o Babu tá meio que se distanciando. Ele tá indo formar um novo eixo. E aí eu queria avaliar esses três jogadores, né? E essa possibilidade que se abre aí nessa fase 2, né? Digamos assim, ou talvez nessa fase 3, essa fase 2, digamos assim, essa fase 2 aí do programa. Bora, vamos olhar juntos. Bom, a gente vê aqui o mapa dos três, tá? Esse aqui que eu tô passando o mouse é o da Ana Paula aqui na esquerda, não sei como é que tá aparecendo aí. Esse mapa que eu tô passando o mouse aqui em cima do ascendente em Leão é o da Ana Paula. Até hoje eu considero o ascendente da Ana Paula em Leão. Vou colocar aqui, ó o tweet que ela fala que ela tem ascendente em Leão. Trim! Eu estou considerando essa informação, ok? Aqui no meio a gente tem o do Babu, o qual a gente não sabe o ascendente dele, e aqui desse lado de cá a gente tem o do cowboy, o qual também a gente não sabe o mapa, a gente não sabe o ascendente natal dele. Bom, a Ana Paula, ela tem, como eu já fiz um vídeo sobre ela, tá aqui, quem tiver interesse, ó, clica aqui, falei muito sobre a personalidade da Ana Paula aqui, prognóstico para o jogo, entrem aqui. A Ana Paula, ela tem um Mercúrio em Escorpião. Mercúrio, ele rege a mente da pessoa, ele rege o intelecto da pessoa. E acontece que esse Mercúrio em Escorpião é um signo de água, tá, gente? Muita gente acha que é de fogo, mas é um signo de água. E os signos do elemento água, eles são moldáveis e eles moldam, né? Você vê uma água, um rio correndo no seu curso e vai ter pedras ali ao redor, né, desse caminho que ele segue, você vai perceber que essas pedras elas estão mais lapidadas, elas estão mais abaloadas, elas estão mais redondas, né? Porque essa água, ela vai passando aí, tirando as quinas. O que eu quero dizer é que essa água molda. E se ela molda, ela manipula. Ela também tem o poder de manipular, sabe? É como se a Ana Paula tivesse nascido com esse poder, né, de manipulação. E aí, é claro, hoje ela já tem os seus 44 anos, mas ela já deve ter lidado de formas diferentes que ela lida com esse poder de manipulação que ela tem nato, né? E inclusive pelo fato, né, desse Mercúrio dela aqui fazer uma quadratura com o ascendente, isso aqui também é talvez esse grande poder de manipulação já pode ser uma coisa que já incomodou a Ana Paula de algumas formas, ou ela já se
talvez tenha se dado mal por conta disso ao longo da vida, ou ter percebido, caído na real, ali nos direcionamentos que as relações dela tomaram, que essa característica ela precisa de ter um controle maior sobre ele, porque senão isso dificulta um pouco o andar das relações. O que eu quero dizer é que essa é uma característica que ela nasce com ela, mas hoje, com seus 44 anos, ela já pode ser que ela lide com isso de uma forma diferente. Bom, e agora eu quero dar uma olhadinha aqui no mapa do Babu, esse aqui embaixo, e a gente vê que ele também tem um Mercúrio em Escorpião, também regido por um Marte em Virgem. Olha só, ele tem essa similaridade aqui com o Babu, tem essa semelhança com a Ana Paula. Só que acontece que no mapa da Ana Paula, esse Mercúrio e esse Marte, eles estão jogando na bola os dois sozinhos, né? Mercúrio é o dono de Virgem, onde se encontra Marte. E Marte é o dono de Escorpião, onde se encontra Mercúrio no mapa da Ana Paula. Então é como se eles estivessem batendo, jogando um vôleizinho ali, os dois, sabe? E só os dois tá dando tudo certo. No mapa do Babu, a gente já vê que encontra um tanto de gente aqui no meio desse vôlei. É como se tivesse um tanto de gente para ali atrapalhar esse Marte, digamos assim. Esse Marte em Virgem no mapa do Babu não está sozinho, ele está perto da Lua, por exemplo, que traz para ele uma reatividade muito mais forte do que o que a gente vê na Ana Paula. Nesse programa, tá, gente? Eu não acompanhei o BBB 16 e não acompanhei a Fazenda que ela participou, tá? Eu tô fazendo uma análise da Ana Paula agora, que é o que eu consigo trabalhar com o que eu tô vendo agora, tá? Com o que eu tô consumindo agora. E aí, o Babu, por exemplo, ele não consegue segurar tanto o carão, né? Ele tem um Marte aqui perto da Lua, enquanto Marte fala das ações da pessoa, então o Babu teria umas ações mais estratégicas, mais racionais e tudo. Tá perto da Lua, ok, essa Lua tá em Virgem também, que dá uma secada aí traz uma racionalizada aí para essas questões emotivas, mas ainda assim é a Lua. Então a gente vê esse Marte aqui com esse ferrinho cutucando essas emoções por dentro dele. É como se esse caldeirão interno dentro do Babu, com essas emoções, como se fosse uma panela de pressão no Babu. E isso, uma panela de pressão que já está pertinho da pressão. É como se ele já estivesse sempre pertinho da pressão. Então ele pega pressão muito rápido, né? Então, às vezes, ele estoura, ou ele tem uma reação um pouco desmedida, ou ele verbaliza uma coisa antes daquilo, ele maturar melhor por dentro. E às vezes as ações manipulativas que ele faz ficam mais claras, porque elas estão muito pautadas pelas emoções. É aqui que eu queria entrar. Eu não. Eu estaria mentindo se eu dissesse para vocês que eu não acho que a Ana Paula manipula. Eu acho que ela manipula sim. Eu acho que ela manipula a narrativa que ela está querendo contar lá, né? Então, por exemplo, tem coisas que ela acha importante e ela vem e fala aquilo com mais clareza. Ela leva o raciocínio dela com começo, meio e fim, ela se faz entender, ela fala de uma forma mais clara. Então, às vezes acontece alguma coisa com a Milena, e é quando aquilo alguém traz à tona, ela faz questão de contar a história do jeito que ela tá vendo. Com a narrativa que ela quer. Então, eu acho que também ela manipula um pouco nessa região. E algumas vezes eu percebo também a Ana Paula ajudando as pessoas nas narrativas dela também, então, das outras pessoas, né? Então, a Milena ali, com uma certa dúvida em relação a alguma coisa, e a Ana Paula vem e pontua uma observação que ela faz, às vezes botando um pouquinho de fogo ali naquela fogueira. Bom, então, voltando à parte da manipulação, agora falando aqui do mapa do Babu, a gente já percebe que o Babu começa a se desvencilhar um pouco. Na verdade, talvez ele nunca tenha entrado. Ele sempre teve alguns questionamentos que muitas vezes eu fiquei até incomodada com alguns questionamentos que ele tinha em relação à Ana Paula, porque eu achava que estava colocando a Milena no lugar muito delicado, que foi onde que o Matheus tentou colocar ela, sabe? Mas acabou que ele parou de repetir isso, e só que ele sempre teve isso. Ele foi entrando mais ali no grupo da Ana Paula por conta da vibe e muito por conta do Juliano. Só que ele nunca se encaixou ali direito. E ele fica incomodado agora que a Ana Paula está se aproximando de Jonas. Ele fala: Uai, esse jogo aqui, eu quero ser coadjuvante, eu quero ficar batendo palma para esse jogo da Ana Paula. Eu quero só assistir ela ganhar, ou eu quero ganhar também? Eu quero competir com ela. Eu quero entregar o prêmio para ela, ou eu quero ter a chance, pelo menos a chance, de ganhar esse prêmio também. E aí agora ele começa. Ele já estava fazendo isso, como usando esse escorpião
soltando veneninhos. Ele vem aqui e solta um veneninho, muitas vezes ali conversando, batendo um papo, mas aí o papo às vezes ele encaixa até meio de forma um pouco quadrada a crítica que ele vai fazer para Ana Paula, e ele vai e faz. E isso conversando com aliados, tipo, que é aliado desse grupo, inclusive, da Ana Paula, Juliano, Solange, boneco, e é aquilo, né? Novamente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa também é uma técnica de manipulação, né? Bom, e aqui a gente vê o mapa do cowboy. Em comum com a Ana Paula e com o Babu, ele tem Virgem. Enquanto a Ana Paula e Babu têm Marte em Virgem, o cowboy tem uma Lua em Virgem. Então, falando aqui que cowboy também é estratégico, ele também é racional, ele também é um jogador, assim como a Ana Paula e como o Babu. Não se iludam, que eles três ali, eles estão decididos a ganhar esse prêmio. Bom, e o cowboy, tá, gente? Além de ser um virginiano aqui de lua, ele é ariano, tá? Ele tem o Sol e a Vênus em Áries. E quando a gente está falando de Áries, a gente tem que olhar para o planeta que rege esse signo, que governa esse signo, que é Marte. Bom, e a gente vê aqui que o cowboy tem um Marte em Câncer. E Câncer é um signo do elemento água, como eu disse, né? O elemento água que tem esse poder de manipular, né? Então a gente vê aqui o cowboy também com tendências manipuladoras, mas aqui tem um pulo do gato, tá, gente? Câncer é o lugar no zodíaco que Marte mais odeia estar, tá? A gente diz na astrologia clássica que Câncer dá queda, que Marte cai quando ele está em Câncer. Bom, e Marte é o planeta da coragem e da ação. Então, quando ele está em Câncer, essa coragem ela está em queda. Bom, e isso quer dizer aqui pitadas boas, doses generosas de covardia, né? Um Marte em Câncer, uma pessoa, um ariano de Marte em Câncer, a gente poderia dizer que é aquele general que nunca vai para o front, que ele vai ficar ali atrás como estratégia, especialmente se esse general tem uma lua em virgem como o cowboy, ou ele vai ficar ali bem bem seguro numa torre e vai botar todo o seu fronte na frente, afinal de contas chama front, e vai ficar protegido ali atrás, porque ele é a mente pensante, ele não pode colocar o corpo dele em risco. Bom, mas muitos generais vão para o fronte junto, né, com os seus soldados, que eles não largam ali os seus soldados na frente para morrer e depois eu vou e recuo, né? Inclusive, muitos deles estão aí presentes na história, né, que morreram de forma corajosa ou que ganharam muitas batalhas e não morreram num campo de batalha. E tem aí essa história para contar, né, de que foram juntos inspirar coragem, liderança, ímpeto e força ali junto com o seu front. Bom, mas não é esse tipo de general que o cowboy é, tá? Ele é o general que a gente está vendo lá dentro da casa, que ele manipula ali os aliados dele. E pelo fato, né, desse Marte estar em Câncer, o cowboy, ele manipula os afetos, as emoções desses aliados. Vocês já perceberam? Quando ele vê que tem ali um terreno fértil para florescer, para que ele plante uma sementinha, ele vai lá e planta. Então, quando a Sol ela vinha se queixar, ficava ali reclamando recorrentemente da Ana Paula, né, trabalhando uma raiva ou um sentimento de rejeição, né? Ela se sentiu rejeitada pela Ana Paula. O cowboy vai ali, planta uma sementinha, inclusive com falas, né, de aspas, assim, que depois esses aliados, em momentos de briga, eles vão e usam essas falas que o cowboy plantou ali em algum momento lá atrás, né? Ou essas ideias, esses aliados dele vão pro front fazendo os ataques que o cowboy plantou na sementinha deles, que o cowboy sugeriu ali, e ele usa a boca desses aliados para poder fazer a guerra que ele não tem muita coragem de fazer, porque ele precisa de ficar atrás. É uma estratégia de manipulação também, mas a gente percebe que é uma estratégia diferente, né? Da do Babu e da Ana Paula. O Babu eu vejo que tem essa nuance também de quando ele vai ali colocando essas sementinhas
picando com esse veneninho ali, os aliados mais próximos dele, com algumas reclamações sobre a Ana Paula, eu vejo que tem um pouco desse veneno aqui do escorpião, sabe? Meio sneaky também. Agora, o da Ana Paula, eu acho que já tá um pouco mais às claras, sabe? A Ana Paula, o ascendente dela bom, a gente sabe, ele tem uma dúvida, né? Seria leão ou touro, mas ambos os signos, eles são leais, né? São signos de ritmo fixo, e a gente fala que esses signos de ritmo fixo, eles têm essa lealdade. Então, ela tem uma lealdade ali com esses aliados que ela tem mais perto, né? Então, eu acho que ela não faria isso, né? De contaminar esses aliados, de envenenar eles uns contra os outros, igual eu vejo um pouco que o Babu tá fazendo isso, sabe? E vejo que o cowboy faz muito, né? Bom, pessoal, eu vou deixando vocês por aqui para esse vídeo não ficar ainda mais longo. A gente podia pegar algumas outras nuances desses três mapas e falar mais sobre isso, mas eu espero vocês nos comentários para a gente continuar esse bate-papo e se render, quem sabe eu não faço uma outra parte desse vídeo aqui. Eu adoro a opinião de vocês, vocês acrescentam muito no meu ponto de vista, então não deixe de vir aqui falar comigo. Estou sempre dando risada aqui com vocês, até quem chega estressado aqui falando mal de um ou outro participante. Você também é bem-vindo. Vem aqui xingar também, não tem problema não, que é espaço para tudo isso. Beleza? Bom, meu nome é Dani Martins, astróloga clássica. Querendo saber mais sobre o meu trabalho, tem um link aqui, ali na descrição, onde você vai achar mais informações sobre consultas astrológicas, onde você vai achar o link também das minhas outras redes sociais, inclusive no Twitter, eu tô comentando muito sobre BBB. Bora lá, vamos continuar essa fofoca lá também.